Janelas do desenvolvimento. Olá, eu sou a Mariana Mazui, eu sou neurocirurgiã infantil e eu vim hoje aqui falar para vocês sobre as janelas do desenvolvimento. O que é isso? Então, qual que é uma função? O que uma janela faz? Uma janela abre e uma janela fecha. A gente usa essa analogia para o cérebro. Lembra que no vídeo de desenvolvimento cerebral, que eu vou colocar aqui, eu expliquei que quanto mais a gente estimula determinadas áreas e determinadas funções, as conexões vão ficando mais firmes, mais fortes, mais importantes? A janela do desenvolvimento é exatamente isso. Então, em determinados períodos do crescimento da criança, se a gente vai lá e faz um determinado estímulo corretamente, com a frequência necessária, a gente vai ter um desenvolvimento ótimo, um desenvolvimento ideal dessa área. Então, uma janela, ela abre, então nesse período é o momento de você fazer o estímulo, e em algum momento ela vai fechar. Nesse momento que ela fecha, a gente pode até fazer esse estímulo, a gente pode fazer na frequência certa, na intensidade certa, porém a dificuldade para a criança adquirir essa função, ela vai ficando cada vez maior. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar que com a idade, o estímulo necessário vai ficando cada vez mais forte para a gente ter a mesma função. Então, o ideal é a gente fazer esse estímulo na criança logo lá nos primeiros anos. Então, o que a gente tem em questão de conhecimento hoje sobre essas janelas de desenvolvimento e quais áreas do cérebro estão se desenvolvendo em cada período da vida? Bom, logo que o bebê nasce, a gente pode avaliar aqui nesse gráfico que a gente tem algumas funções que já estão lá no seu pico. No nascimento, nos primeiros meses de vida, tem funções que já estão lá no seu pico. Quais são essas funções? Em geral, são funções somatossensitivas. O que quer dizer isso? São funções de sensibilidade. Então, principalmente, a gente tem visão e audição. Desde que o bebê nasce, ele já começa a exercitar as áreas do cérebro relacionadas à visão e à audição. Por que então a gente precisa levar o bebezinho no oftalmologista lá nos primeiros 3 meses? É interessante a gente levar. Porque a visão ela vai se desenvolver até os 2 anos de idade. Se a gente perde o tempo de fazer o diagnóstico de uma alteração ocular nesse período, a criança acaba não conseguindo desenvolver a visão ótima lá no 2º ano de vida. Então, por isso que o pediatra sempre recomenda para levar o bebê no oftalmologista nos primeiros meses de vida. Tem até uma experiência bastante antiga, né? Quando a ética animal não era uma coisa bem estabelecida, que eles fizeram uma experiência com gatinhos. Eles colocaram tampões nos olhos de gatinhos e deixaram esses gatinhos vivendo como se eles fossem cegos. Depois de um determinado período, eles tiraram esse tampão dos olhos do gatinho e o gatinho não conseguia mais ver. Então, eles continuavam se comportando como gatinhos que não enxergavam. Então, para vocês verem como, se a gente perde essa janela da visão, a gente acaba perdendo a capacidade dessa função no futuro, no momento que a janela se fecha. Outra função importante nesses primeiros meses é a audição. Então, logo que o bebê nasce, já na barriga ele já começa a escutar alguns estímulos, né? Porém esses ruídos são abafados. Ao redor do 7º mês, ele começa a compreender alguns sons nativos. Então, se você tem a intenção de transformar o seu bebê num bebê bilíngue, num bebê que fale mais de uma língua, então existem alguns estudos que foram avaliar os bebês filhos de mãe e pai de diferentes países, que falam diferentes línguas. E o que eles notaram? Que esses bebês tinham facilidade para tocar alguns tipos de instrumento musical. Qual que é a melhor forma para você transformar o seu bebê num bebê bilíngue? Então, o ideal é que você exponha ele desde cedo aos 2 idiomas, 2 ou 3, né? A depender aí da possibilidade da família. Então, desde bebezinho, você converse bastante com o bebê. O que não é interessante fazer e o que pode atrasar a fala é misturar em uma frase só os 2 ou 3 idiomas. Então, o ideal é que você escolha alguns dias da semana e você expõe o bebê a alguma língua e outros dias a outra língua. Ou, o que é mais frequente, né, para pais que são de diferentes nacionalidades, é o pai fala uma língua e a mãe fala outra língua e a criança acaba conseguindo compreender e com o tempo consegue falar os dois. Inclusive, se você fizer essa exposição desde cedo, você consegue uma criança que não vai ter sotaque, né? Ela vai falar
fluente ambas as línguas. Então é muito interessante se você tiver a possibilidade de expor seu filho a mais de uma língua, isso acaba abrindo alguns portais de possibilidade no cérebro e a criança pode ser que tenha desempenho melhor até em outras funções. Então aí, entre 0 meses a 2 anos, com um pico ao redor de 1 ano, 6 meses a 1 ano, a gente tem aí a janela de audição e janela de visão. Depois disso, a gente vai começar tendo as habilidades dependentes da amígdala, a amígdala cerebral. Então, qual que é a função do pai? É nomear essas emoções para a criança entender que é normal sentir raiva, sentir medo, sentir frustração. Então, nomear, falar qual que é a emoção que a criança está sentindo e qual que seria um jeito adequado de responder a essa emoção. O controle emocional, ele vai ter um pico aí ao redor de 1 ano e meio e depois do segundo aninho ele vai caindo, essa janela de desenvolvimento vai se fechando. Depois disso, a gente vai começar a ter a habilidade de brincar com os pares. O que quer dizer isso? Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai num parquinho, tem uma criança de 1 aninho, 1 ano e pouquinhos meses, ela tá com outra criança, só que cada uma tá brincando de uma coisa. Você não consegue ver uma interação de uma criança com a outra. Por quê? Essa habilidade de brincar com os pares, ela começa a se desenvolver aí ao redor do segundo aninho. Então, isso é comum a gente ter crianças pequenas brincando juntas, mas não da mesma brincadeira, e a partir dessa idade elas vão começando a brincar, fazer brincadeiras mesmo, se relacionando-se entre si. Ao redor do 3º aninho, e isso daí, esse pico é ao redor do 3º aninho, e a partir do 5º ano a gente vai tendo um decréscimo dessa janela, né, um fechamento dessa janela, estão as funções de lógica e matemática. Então, o que é interessante fazer nessa idade com a criança? Pegar as situações do dia a dia e trazer para a criança. Então, quanto pesa esse saco de arroz? Uma conta simples de troco, perguntar para a criança, questionar, mostrar as medidas, mostrar horário, mostrar números. Então, tudo isso é muito importante. O ideal é que você traga situações do dia a dia e traga para a criança participar, porque a gente já tem bastante comprovado que a criança ela aprende muito quando ela está se divertindo. Então, não fazer aquela coisa maçante dos números, mas ir apresentando com certo prazer para a criança e ficando familiarizada com os números e com as principais operações. O vocabulário e a linguagem já é uma função bastante complexa. Eu já falei um pouquinho lá na parte da audição, porque a linguagem vai depender muito da audição. E, em geral, ela no nascimento, ela já se apresenta aberta, essa janela, e ela vai começar a ter uma queda lá ao redor dos 7 aninhos. Então, o que é interessante fazer com a criança? Hábitos de leitura, como leitura diária, são de extrema importância. Conversar bastante com o bebê de vocês, cantar, é muito importante. As crianças nessa faixa etária, muito pequenininho, eles não têm uma atenção muito fixa. Então, se você for ler um livrinho, às vezes a criança não vai prestar atenção na história, mas tenta descrever a imagem que você vê, falar bastante características, adicionar bastante vocabulário, porque nessa idade a criança tem uma capacidade gigantesca de armazenamento de vocabulário e depois dos 7 aninhos isso vai decaindo. Então essa é a faixa etária ideal para você estimular muito a leitura. O que eu indico? Colocar um abajur do lado da cama, estimular a leitura noturna, porque não só a criança vai reservar aquele tempo da vida dela para a leitura, como essa é uma atividade que vai deixar a criança mais calma, vai preparar a criança para ter um sono mais tranquilo. Outra função importante, outra habilidade importante que a gente tem é o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor também começa lá quando a criança nasceu. Ele também é uma função muito complexa, assim como a linguagem, então tem várias fases do desenvolvimento motor. E o importante de falar é que o desenvolvimento motor ele integra todas as funções. Por quê? Por exemplo, para andar, uma criança precisa estar com o movimento ocular coordenado, precisa estar sentindo todas as suas extremidades, sentindo o pé, sentindo onde estão sua perna, isso chama propriocepção, e isso faz parte do sistema sensitivo. Então, principalmente habilidades de linguagem e habilidades motoras, elas fazem essa integração sensorial. Então, em resumo, o que a gente tem em questão de janela de desenvolvimento? Criança pequenininha, visão e audição. Temos que fazer estímulo nessas áreas.
Criança aí em torno de 1 ano e meio, controle emocional, brincadeira com outros coleguinhas, nomear emoções. Crianças de 3 anos, lógica e matemática, estimular, mostrar os números, estimular as principais operações, trazer situações do dia a dia para a criança entender qual a função dos números e dos cálculos. Criança ao redor de 4 anos, vocabulário e linguagem, então ler bastante, trazer o máximo possível de adjetivos das imagens, conversar com a criança, cantar com a criança, isso tudo vai desenvolver a linguagem e o vocabulário de uma forma divertida, de uma forma que a criança vai ter mais facilidade de armazenar. E a parte de motricidade, que vai aí até os 9 aninhos, depois disso começa a decair. A gente, claro, é uma função bastante complexa, então isso deve ser estimulado desde o nascimento, né, com os diferentes níveis de complexidade. E também é interessante, instrumento musical a gente tem até os 10 anos, 9, 10 anos, para fazer aí um estímulo mais intenso. Depois disso começa a ficar bastante difícil para a criança mais velha e para o adulto conseguir ter um bom desenvolvimento, um desenvolvimento ótimo dessa coordenação motora. Bom, as janelas do desenvolvimento, elas acabam sendo um tema até social para a gente discutir. Por quê? Tem bastante estudo que vai falar sobre o estresse tóxico na criança. O que é isso? Então, crianças que são submetidas a situações de negligência, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, existem estudos que foram fazer exames de imagem do cérebro dessas crianças e eles viram que os cérebros são muitas vezes atrofiados dessas crianças que sofreram negligência, em comparação com o cérebro de crianças que têm todo o amor e carinho nos seus lares. Então, o que a gente tem hoje em dia para ser feito em relação a essas crianças? A gente já sabe que um cuidador consegue neutralizar essa situação. Então, vamos supor, uma criança que é exposta a abusos em sua casa pelos pais. Se tem uma tia que consegue dar esse apoio para a criança, que consegue conversar, a gente sabe que ela tem a possibilidade de neutralizar esses efeitos tóxicos para a criança, para que ele se torne aí um adulto mais saudável. Outro estudo interessante foi um que estudou a espessura do córtex cerebral das crianças a depender do número de anos de escolaridade da mãe. Então, foi visto que mães que têm bastante anos de escolaridade, suas crianças tinham um córtex mais espesso. O que quer dizer isso? Mais grosso. Essa camada do córtex é a camada onde ficam os neurônios. Então, automaticamente, essas crianças têm maior possibilidade de desenvolverem, né, de diferentes funções e diferentes habilidades. Outro estudo conhecido também é que ele foi ver o que tinha mais impacto na inteligência da criança. Então, era genética? Era ambiente? Então foi visto que a depender do CEP, né, do código postal, as crianças tinham determinados resultados. Então por que eu falei que a janela de desenvolvimento é até um tema social? Porque basicamente uma criança que nasce em um determinado CEP, a gente sabe mais ou menos como que ela vai performar na vida adulta, a depender dos estímulos que ela vai ter. Diferente às vezes de uma criança que nasce num CEP, numa região de maior nível socioeconômico. Bom, então é isso. A criança, ela não é um objeto com manual de instrução, mas a gente tem alguns tempos específicos que a gente pode estimular mais ou menos uma coisa, e isso pode ajudar com que lá no futuro ela tenha aí uma habilidade específica. Por isso que é frequente filhos de atletas serem atletas, filhos de músicos serem músicos. Então, quando a gente estimula uma determinada habilidade desde pequenininho, a criança tem maior chance de desenvolver de forma ótima essa habilidade. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Isso é muito importante para todas as mães e pais de crianças pequenas. É muito importante a gente ter essa visão. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa visão de estímulo, que é um padrão bem diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, em que os pais ficam neuróticos com esse estímulo na idade certa, eles até passam do ponto, para que no futuro a gente tenha adultos mais saudáveis e com maior qualidade de vida.